Havia um homem torto que andava sem parar. Achou uma moeda e a sorte foi chegar. Comprou um gato torto que o rato foi caçar. E em sua casa torta, todos juntos vão morar. Você com certeza já ouviu uma versão mais branda desses versos, não já? Uma versão que talvez você até tenha cantado anos atrás. Mas cuidado! A versão que eu cantei no início não pode ser cantada em voz alta. Não pode. Dizem que se você fizer isso, uma força demoníaca chamada Homem Torto aparecerá para você. Ao que parece, a história que originou a lenda vem do ano de 1969. Não se sabe exatamente onde aconteceu, mas dizem que tudo começou com um tal de Ryan, que se mudou para o novo apartamento ao lado do filho. E o que deveria ter sido um novo momento na vida dos dois acabou sendo estranho logo de cara. Isso porque os móveis da casa não eram comuns. Eram, sim, tortos. É, isso mesmo que eu falei. Tortos. Era uma situação estranha. Mas eles deixaram passar, já que no dia seguinte, os dois ficaram o tempo todo trocando a mobília antiga pela nova. Lá, arrumado, pai e filho foram dormir. Mas quando o relógio bateu 3 da manhã, Ryan foi acordado com gritos. Ele imaginou que o filho talvez estivesse tendo pesadelos e foi confortá-lo. Só que ao chegar no quarto, ele viu a criança sendo agarrada por um ser que era até difícil de descrever. Era uma criatura horrível, que lembrava um ser humano, mas ao mesmo tempo parecia bem diferente. Velha, decomposta, torta, os braços longos, o rosto pálido. Quando Ryan partiu para cima, aquilo acabou desaparecendo, como se nem estivesse lá. Por falta de um nome melhor, Ryan chamou o ser de Homem Torto. Ele foi para um hotel com o filho, com medo de que aquela suposta entidade atacasse novamente na noite seguinte. Só que o tempo fora da casa não durou muito. Por falta de dinheiro, pai e filho tiveram que voltar ao apartamento. E em menos de 2 dias, Ryan percebeu. Ele percebeu que o filho estava desaparecido dentro do lugar. Enquanto vasculhava pela casa, ele encontrou um cômodo escondido, um sótão, com a entrada no teto da sala. Na mesma hora, Ryan pensou pelo pior, mas ele precisava encontrar seu filho. Ele subiu até o cômodo secreto e encontrou o corpo da criança já sem vida, com sinais de que tinha morrido há pouco tempo. Ao lado dele, um bilhete. E no papel as palavras: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. O que a lenda diz é que o filho de Ryan foi morto de forma brutal pela criatura, depois de encontrar e ler o poema completo no sótão do apartamento. É provável que o Homem Torto tenha possuído o corpo dele antes de matá-lo. Digamos que esse foi o primeiro ato macabro conhecido da criatura.
Sabe-se lá quantas outras pessoas tiveram azar de morar naquele apartamento e encontrar o pedaço de papel com o poema. Mas como você já viu por aqui, uma história sempre tem um passado. E o passado do homem torto remete ao século XVII. Naqueles anos, a musiquinha teria surgido em campos de batalha. Cantadas por soldados com forma de zombar dos inimigos. Com o passar dos séculos, a música passou dos conflitos para casas familiares e se tornou uma espécie de canção de ninar. Até hoje, ela ainda tem essa conotação. A questão é que, nesse meio tempo, alguma coisa aconteceu e deu início na lenda que você acabou de ouvir. Mas voltemos ao século XVII, porque eu ainda não falei tudo o que você precisa saber. O tal do Homem Torto seria baseado em uma figura escocesa, o general Sir Alexander Leslie, que era conhecido por ser o Conde de Leven. E a canção era uma zombaria pelos atos desse general. Naquela época, a música passou a ser cantada por seus inimigos, os chamados Covenanters. A letra se popularizou quando Alexander conseguiu garantir a liberdade religiosa e política da Escócia, através da assinatura de uma aliança. O problema é que esse acordo não foi bem aceito. E mesmo sendo excelente para o povo, acabou indo na direção contrária aos interesses dos religiosos e de vários políticos. Era tudo uma questão de interesse dos mais fortes. Se a população podia se unir sem as diferenças políticos-religiosas, então ela ficaria mais sólida do que antes. Cada verso teria a ver com os acontecimentos da época. A ideia de falar sobre coisas tortas teria uma relação direta com a fronteira entre a Inglaterra e a Escócia. Quando a música fala sobre todos morarem juntos em uma casa torta, ela faz uma analogia justamente aos acordos da época, principalmente que foi feito entre os ingleses e os escoceses. Só que existe uma teoria que vai além dessas analogias e se mistura com a realidade. E eu gosto mais dela. Existe um boato de que lá no século XIX, um escritor estava pesquisando sobre folclores e lendas para escrever um livro. O nome desse cara ninguém sabe, apenas que ele encontrou provas de que os mesmos versos que você ouviu aqui hoje já passaram por diferentes culturas, dezenas de idiomas. E a ideia principal de um homem torto sempre era mantida. Ao que parece, essa é uma força incontrolável que não vai parar de perseguir aquele que invocá-lo. O lugar em que os versos nasceram nunca foi encontrado, mas eles foram traduzidos. E sem saber, as pessoas os transformaram em uma canção de ninar para crianças, sem ter noção de que estavam invocando um mal milenar. Talvez o homem torto nem precise mais ser invocado. Talvez ele apareça sempre que quiser. Eu até estava pensando em não contar uma coisa, mas eu não acho justo que você tenha todo o cenário em mente para decidir como essa entidade surgiu. Uma versão da história fala sobre um jovem que foi abandonado pela mãe. Não se sabe o motivo, apenas que ele teria morrido em um hospital quando era criança. O jovem cresceu amargurado e triste, com inveja das outras pessoas que tinham uma família tranquila. Ele se formou,
conseguiu um emprego e estava trilhando um caminho de sucesso, até que veio o estopim. A namorada dele, a mulher que ele amava muito, a ponto de fazer coisas inimagináveis por ela, acabou abandonando-o. Triste e tomado pelo sentimento de rejeição, o jovem retornou até a antiga casa da mãe e fez o que ele acreditava ser uma última opção: a morte. Ele se enforcou, mas a amargura dentro da sua alma era tão grande que ele não conseguiu deixar esse mundo. E com o passar do tempo, ele acabou fazendo moradia nesse mundo como uma entidade assassina, apelidada de Homem Torto. A música e o bilhete são apenas um jogo, já que ele aparece quando quiser. E por mais que a música tenha se tornado uma canção de ninar, é seguro dizer que o lado aterrorizante daquelas palavras continua forte até hoje. Não é à toa que até mesmo os filmes resolveram dar um espaço para a criatura. Pegue o filme Invocação do Mal 2, por exemplo. Para mostrar como a casa do filme é assombrada, uma das criaturas presentes por lá é o próprio Homem Torto. Ele não aparece muitas vezes, mas os momentos em que ele dá as caras já são o suficiente para termos uma noção do perigo dessa entidade. Se eu não aparecer por aqui na próxima sexta-feira, pode ter certeza que o Homem Torto me encontrou.